A paz do Senhor, meus queridos, bem-vindos a mais um culto online, diretamente da sede internacional da Igreja Apostólica da Conquista. Eu te dou as boas-vindas, aqui é o apóstolo Ricardo Marciano, te dou as boas-vindas em nome de toda a IAC, a Igreja Apostólica da Conquista. Seja muito bem-vindo ao nosso culto online. E de abertura, de antemão, já te digo o seguinte: entra lá no canal TV e a Conquista no YouTube, se inscreve no nosso canal, clica lá no sininho, porque você sempre será acionado para receber a palavra de Deus. Nesse mês de agosto, você vai estar recebendo 4 quintas-feiras. 4 quintas-feiras você estará recebendo a palavra do Senhor. E eu quero fazer, como nós fizemos um podcast na semana passada, eu percebi que muitas pessoas têm muito interesse sobre os dons de Deus, os dons espirituais. Então, nessas próximas 4 quintas-feiras, não é? Dia 4, 11, 18, dia 25, se não me falha a memória, nós vamos ter 4 quintas-feiras, uma sequência de mensagens sobre este tema, ok? É óbvio que não serão em 4 cultos que nós vamos conseguir esgotar todo esse tema, porque são temas maravilhosos e extensos, que dá para a gente aprender muito, mas mais do que tentar te ensinar algo, eu quero também te dar exemplos práticos e orar para que o Espírito Santo ative esses dons na sua vida, que você se mova neles. Combinado? E eu só queria aguçar a sua a sua curiosidade, eu queria aguçar. Você sabia que nós temos os dons de Deus, os dons de Jesus e os dons do Espírito Santo? Você sabia? Não são 3 categorias de dons, né? Tudo são manifestações de Deus para abençoar. Mas é importante que a gente saiba, porque às vezes as pessoas pensam que porque tem esse dom A ou tem o B, não pode ter o C. Então eu quero repartir com você de uma forma muito prática, né? Muito descontraída, a respeito desses dons. Combinado? E lembrando você, nós estamos pelo nosso Instagram, pelo nosso Facebook, pelo nosso canal do YouTube. Você pode nos achar no arroba e a Conquista, ok? Você pode nos seguir no Instagram também. Todo dia tem mensagem, tem frases, tem a agenda da igreja. É muito bacana. Eu quero mandar um abraço a todo mundo que está aí conectado com a gente, você na sua casa, no trabalho, você talvez no hospital, no trânsito, você está fazendo uma academia aí, está ouvindo uma mensagem. Eu quero deixar o nosso abraço para os irmãos da Igreja Apostólica da Conquista, irmãos que acompanham aí a gente no Brasil todo, no mundo todo. Quero te dar as boas-vindas a este culto online. Combinado? E lembrando que você está vendo aí, já deve estar aí na sua tela, o WhatsApp da nossa igreja, né? Você pode mandar o seu pedido de oração, ou talvez o seu testemunho também, que nós vamos pegar todos esses pedidos e nós vamos encaminhar para a nossa equipe de intercessão profética. São pessoas que oram, é uma equipe aqui que tem vida muito intensa de intercessão, eles intercedem a Deus em favor do seu pedido. Então, você pode realmente mandar o seu pedido de oração. Combinado? E nós vamos trabalhar juntos. Eu e o mestre Felipe, o evangelista Felipe, nós vamos trabalhar juntos nessa série de 4 mensagens. E neste momento eu quero orar e consagrar este tempo, este culto que nós vamos estar juntos aqui. Combinado? Pai, no nome de Jesus, nós nos colocamos diante da tua presença e adoramos o teu nome. Nós queremos dizer o quanto nós te amamos, declaramos que tu és o Senhor da nossa vida, o nosso Rei, o nosso Salvador. Todas as coisas estão no domínio das tuas mãos. E nós colocamos, Senhor, nossas vidas e a vida de cada um, Senhor, que está recebendo a ministração deste culto. Colocamos nossas vidas debaixo do teu altar, debaixo do poderoso sangue de Jesus Cristo. Nós queremos te pedir, Espírito Santo, que o Senhor possa
tocar na vida de cada um de nós. Que o Senhor possa trazer renovo, orientação, ensino, direcionamento, que a paixão por Jesus aumente nas nossas vidas. Espírito Santo, eu te peço e consagro as nossas vidas diante da tua presença. E toda a honra e toda a glória sejam dadas a ti, no nome de Jesus. Amém? Agora, eu quero, antes de entrar na palavra, eu quero que você participe agora de um momento muito especial de adoração, junto com o nosso evangelista, o Felipe, nosso mestre Felipe. Ele vai compartilhar agora verdades muito importantes para abençoar a tua vida. E assim que o mestre Felipe terminar essa devocional com você, eu já vou entrar com a primeira parte da palavra sobre os dons que vêm do Espírito Santo. Combinado? Então, não sai daí não, recebe essa ministração, eu volto com você. Assim que o mestre Felipe concluir, nós estaremos juntos para a glória do Senhor. Olá pessoal, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Prazer estar falando com todos vocês. Eu sou Felipe e através desse pequeno vídeo eu quero compartilhar com todos vocês uma mensagem rápida sobre dízimos e ofertas. Quero ler um texto bastante curioso, acredito que vocês conheçam, um tanto trágico, mas onde nós podemos extrair ensinos muito importantes acerca desse momento que estaremos falando agora, né? Dízimos, ofertas e primícias. Se eu pudesse dar um título para essa mensagem, seria discernimento natural ou carnal versus discernimento espiritual, tá? No contexto, claro, de dízimos e ofertas. Eu te convido para ler esse texto comigo, estarei lendo em Atos capítulo 4, a partir do versículo 33 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e sobre todos eles havia grande graça. Então aqui nós estamos na igreja primitiva, o Senhor operando por intermédio dos apóstolos e um ambiente de muita alegria pairava sobre os cristãos que ali estavam. Entre eles não havia necessitados, pois quem possuía terras ou casas vendia o que era seu e levava o dinheiro aos apóstolos para que dessem aos que precisavam de ajuda. Então nesse contexto eles foram tomados de tamanha alegria, eles queriam ver o reino de Deus avançar, a mensagem do evangelho avançar, então eles voluntariamente vendiam alguns bens e patrocinavam os apóstolos, vamos dizer assim, patrocinavam a expansão do reino de Deus. A seguir, a palavra vai falar de José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa filho do encorajamento, era da tribo de Levi e tinha nascido na ilha de Chipre. Ele, da mesma forma, vendeu um campo que possuía e entregou o dinheiro aos apóstolos. Então aqui a Bíblia está descrevendo esse ambiente voluntário, né, de entrega por parte ali dos cristãos para promover a expansão do reino. E agora eu chamo a tua atenção porque vão entrar aqui dois personagens que vão querer participar desse ambiente, mas com a motivação completamente errada, debaixo de mentira, debaixo da manipulação do próprio Satanás. E eles vão ter, inclusive, um final bastante trágico e é interessante que a gente não siga esse exemplo que será descrito aqui. Então o texto segue dizendo: havia, porém, um homem chamado Ananias que com sua esposa Safira vendeu uma propriedade. Até aqui, tudo certo. Agora vai entrar um grande problema aqui que a Bíblia nos descreve. Levou apenas parte do dinheiro aos apóstolos, mas com a aprovação da esposa, havia aqui uma conspiração entre marido e esposa, afirmou que aquele era o valor total e ficou com o resto. Então eles mentiram para os apóstolos, esconderam parte do valor e afirmaram que somente aquele valor que eles entregaram de fato foi o que eles adquiriram ao vender a propriedade. Então percebam que eles estavam aqui com uma mentalidade, primeiro, debaixo de mentira, e sem discernir absolutamente nada espiritualmente falando, né? Eles olharam só homens, olharam somente na horizontal, enxergaram homens e acharam que não teriam problema algum. E agora Pedro vai entrar na história com uma visão totalmente espiritual, né, da coisa, e é o que eu queria te encorajar também a ter essa visão espiritual também quando nós falarmos sobre dízimos e ofertas. Veja o que Pedro vai dizer. Então Pedro disse: Ananias,
Por que você deixou Satanás encher o seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte do dinheiro para si. Então olha que interessante, na cabeça de Ananias e Safira estava tudo natural, eles não viam problema algum, e quando Pedro entra na história, ele cita dois personagens, entre aspas, completamente espirituais, Satanás e o Espírito Santo. No caso, eles mentiram para o Espírito Santo sob influência de Satanás, que é o pai da mentira. E Pedro vai seguir dizendo: a propriedade era sua para vender ou não, como quisesse. E depois de vendê-la, o dinheiro também era seu, para entregar ou não. Então aqui nós estamos falando de oferta, não de dízimos, né? Então oferta é algo, Paulo também vai nos ensinar, né? Algo que a gente dá com alegria, não com peso no coração, não debaixo de manipulação. A gente realmente faz com bastante alegria, né? De forma bastante voluntária. Então eles eram livres para entregar parte do dinheiro, entregar tudo, mas eles fizeram debaixo de mentira. E Pedro vai seguir dizendo: como pôde fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para nós. Ao que Pedro está dizendo, olha isso que interessante, Ananias, nós somos apenas mordomos, essa obra aqui não é nossa, você não está enganando a gente, eu, Pedro e os outros apóstolos, você está enganando, você está mentindo para Deus. Percebe como é espiritual? Então nós também temos que ter esse discernimento, né? Eu não estou simplesmente entregando um valor na igreja, né? Antes de qualquer coisa, temos que enxergar Deus, tanto a mentira do inimigo, que vai tentar nos tirar do princípio, né, da prática correta com a motivação correta, e também, em última instância, nós estamos entregando ali para obreiros, para pessoas que estão à frente do evangelho, mas em última instância estamos entregando a Deus. É o que Pedro está ensinando aqui. Você não mentiu para nós, mas para Deus. Assim que Ananias ouviu essas palavras, caiu no chão e morreu. Um grande temor, e aqui eu acredito que foi drástico, né? Deus agiu de forma bastante severa para ficar como exemplo, para que já desde a igreja primitiva esse tipo de assunto não fosse levado, né, de maneira natural ou carnal, que houvesse o devido temor e o devido entendimento espiritual. É isso que nós vamos ver, inclusive, no final do texto que eu estou compartilhando com vocês. Então ele cai no chão, morre, um grande temor se apodera de todos que souberam daquilo que havia acontecido. Alguns jovens se levantaram, envolveram o corpo num lençol e o levaram para fora e depois o sepultaram. E aí vai chegar a esposa, que estava também debaixo de uma conspiração mentirosa, e ela vai ter o mesmo fim trágico do marido. Cerca de 3 horas depois, sua esposa entrou, a Safira, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: foi esse o valor que você e seu marido receberam pelo terreno? E ela respondeu. Teve a chance, né, de se arrepender, de falar a verdade, mas ela infelizmente foi pelo mesmo caminho do marido. Ela respondeu: sim, foi esse o valor. Então Pedro disse: como vocês puderam conspirar para pôr à prova, né? O que seria pôr à prova? Para mentir mesmo e testar e ver o que ia acontecer. E a palavra é muito clara, né? Que o salário do pecado é a morte, no caso aqui uma mentira, que é um pecado, e realmente eles morreram praticamente de forma instantânea, né? Como vocês puderam conspirar para pôr à prova o Espírito do Senhor? Veja, os jovens que sepultaram seu marido estão logo ali, perto da porta, e também levarão você. No mesmo instante, ela caiu no chão e morreu. Quando os jovens entraram e viram que ela estava morta, levaram seu corpo para fora e a sepultaram ao lado do marido. E, por fim, novamente, eu acredito que Deus agiu dessa forma muito intensa, muito severa, para ficar como exemplo, para que já desde o princípio a igreja tivesse o devido temor, quando fosse realmente oferecer algum valor, algo a Deus através dos dízimos, através das ofertas, através das primícias, né? Então o texto nos diz: um grande temor se apoderou de toda a igreja e de todos que souberam desse acontecimento. E concluo aqui que você também possa ter esse discernimento espiritual, discernir as vozes, pode ser o inimigo te fazendo levar parte, ou debaixo de mentira, debaixo de um coração não alegre, não feliz em poder estar contribuindo com a obra do Senhor, mas que nós possamos ter esse entendimento espiritual,
que nós estamos lidando com Deus, com o Espírito Santo, com mordomos ali, né, que estão na igreja, à frente da igreja, simplesmente conduzindo esse avanço do reino de Deus, que nós possamos ter esse entendimento espiritual e realmente ter essas práticas, realizar essas práticas do dízimo, da oferta e das primícias com o devido temor, com alegria, com a motivação correta, tá? Não estou falando, né, claro que se vocês não entregarem vocês vão morrer, nada disso. É que se realmente for fazer, que seja de coração, que seja voluntário, que seja debaixo de verdade, pois o Senhor está olhando para o nosso coração em todos os momentos e também no momento de dízimos e ofertas. Ok, amados? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar a tua igreja, declarar essas verdades, esse entendimento espiritual sobre a vida de todos eles, Pai. Nos ajuda a discernir, Pai, o quão sério é este momento, quão importante é esse momento e que, antes de mais nada, o Senhor está a sondar os nossos corações, Pai. Nos livra de toda mentira, de todo engano de Satanás e que nós possamos alegrar o seu coração através, Senhor, dessas práticas que o Senhor nos ensina na tua palavra, Pai. Eu abençoo o teu povo com toda sorte de bênçãos, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Fiquem com Deus, amados. Um grande abraço. Muito bom. Você já foi abençoado na área dos dízimos e ofertas. Você já pôde ter o entendimento bíblico e já pôde também fazer a sua semeadura. Glória a Deus por isso. Eu profetizo que você vai colher a 100 por 1 nessa terra fértil, no reino de Deus, em missões, em igrejas, em trabalhos sociais, em crescimento da obra de Deus. Então, parabéns, parabéns pelo seu coração generoso, que Deus possa te abençoar muito. E eu quero então, nessa primeira parte, conversar com você. Muitas pessoas perguntam assim, você já viu essa pergunta? Olha, qual é o dom que você tem? Quais dons que você se move? Não é? Você é usado em cura? Você é usado em revelação? Qual é o dom? Né? E as pessoas, às vezes, eu confesso que eu já passei por isso também, eu não tinha muito entendimento e eu ficava assim em dúvida, quais são os dons que Deus me usa? Quais são os dons que tem na minha vida? E olha, estudando a palavra de Deus, eu descobri um negócio muito importante. E eu quero dizer algo para você que pode até te chocar, mas nós temos um dom. Um dom. E se nós entendermos que nós temos este dom, nós vamos perceber que a partir deste dom, todos os outros dons, as manifestações, poderão ser liberadas nas nossas vidas. Por que você está dizendo isto, apóstolo Ricardo? Porque nós temos que entender o que significa a palavra dom. A palavra dom, ela pode ser traduzida como dádiva, ela pode ser traduzida como presente, ela pode ser traduzida como algo que nos foi dado, ou alguém ou algo que nos foi dado. Não é? Às vezes as pessoas confundem assim, puxa, aquela pessoa tem o dom de falar em público, aquela pessoa tem o dom de tal coisa, aquela pessoa tem o dom de cozinhar, ou seja, as pessoas confundem às vezes um talento, uma habilidade como um presente recebido. Então, dom, querido, dom, se eu posso falar de dom, qual é o dom que Deus deu para a minha vida e para a sua vida? Lá no Atos capítulo 2, eu vou ler com você na NVI, no verso 38, Pedro aqui, Atos capítulo 2, verso 38, Pedro, ele está encerrando um discurso, dando início à igreja primitiva. Naquela festa de Pentecoste, que eles celebravam a colheita, a bênção de Deus e etc., naquele dia houve início à igreja do Senhor Jesus. Por quê? Porque o Espírito Santo foi derramado, aqueles homens receberam o Espírito Santo e Pedro então, ele faz um discurso e naquele discurso, é impressionante, naquele discurso Pedro faz um apelo e 3.000 pessoas se convertem. 3.000 pessoas se convertem. E aí então o que acontece? Naquele dia,
quando Pedro está fechando esse discurso, ele está falando quem é Jesus, que Jesus foi crucificado, foi morto, foi ressuscitado, e de repente, querido, de repente, aquela multidão, aqueles irmãos, eles olham para Pedro, e eles dizem o seguinte: bom, se Jesus é Senhor, se Jesus é o Rei, se Ele é o Messias, se Ele é o Cristo, ô Pedro, o que nós devemos fazer? O que a gente deve fazer? E aí nesse texto que vai aparecer na sua tela, já deve estar aparecendo, Pedro vai responder aquela pergunta deles, vai responder aquela pergunta. Pedro respondeu para aqueles irmãos o que eles deveriam fazer para receber Jesus. E Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom de quem? O dom, o presente do Espírito Santo para habitar em vocês. Então, olha que interessante. Aqui tem uma resposta já para a nossa pregação muito forte. Arrependam-se. O que era isso? O homem tinha que desistir, o ser humano tem que desistir do seu pecado, desistir da sua velha natureza, ele tem que abrir mão, ele tem que se arrepender, ele tem que mudar a mentalidade. E a partir da hora que ele se arrepende, ele fala assim: não, eu não quero mais continuar vivendo do jeito que eu vivo. Eu quero agora viver conforme Jesus, o meu Senhor, lhe quer. Então isso é arrependimento. Arrependimento não é ter remorso pelos nossos pecados. O arrependimento não é que, puxa, eu pisei na bola. Não, arrependimento é: eu desisto do meu velho homem. Eu reconheço que esse velho homem não anda nos princípios de Jesus, o meu Senhor e Salvador. Então, a partir da hora que a pessoa se arrepende, ela tem que fazer o quê? Ela tem que sepultar esse velho homem. Como é que ela faz isso? Através do batismo. Então, no momento que você se arrepende, no momento que você sepulta esse velho homem, olha o que ele está dizendo: se eu me arrependo, número 1, se eu sepulto, olha a Bíblia é muito clara, ó, preto no branco ali na Bíblia, ó, e receberão o dom. Qual o dom? Dom de cura? É o dom de revelação? É o dom de liderança? É o dom de falar em público? Não. Você vai receber um dom, que é uma pessoa que agora vai habitar em você. Que pessoa é essa? A pessoa do Espírito Santo. Então alguém pode perguntar para um cristão, para você que está aí ouvindo comigo, ou talvez você ainda não teve a chance de se arrepender, entregar sua vida para Jesus. Qual é o dom? Alguém pode perguntar assim: apóstolo Ricardo, qual é o dom que você tem? Olha, eu posso dizer o seguinte: algumas pessoas falam assim que eu gosto de falar em público, eu tenho uma facilidade, graças a Deus, eu tenho uma facilidade de guardar o nome das pessoas, mas isso, queridos, são habilidades. Tem pessoas que têm habilidades para aprender uma nova língua, tem pessoas que têm habilidades para fazer gerenciamento, tem pessoas que têm habilidade para cozinhar bem, aleluia, entendeu? Agora, tudo isso são ramos, são ramificações. Puxa, tem pessoa que ela tem um dom muito forte de oração, para cantar, para tocar, são habilidades, são manifestações de ter um dom. Qual dom? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Então a pergunta é: que dom você tem? E eu vou te responder. Nós temos um dom. Quem? O Espírito Santo em nós. Esse é uma dádiva, esse é um presente que Deus dá para todos aqueles que se arrependem do seu velho homem, sepultam o seu velho homem, são batizados em nome de Jesus, ou seja, recebem Jesus na sua vida para perdão dos seus pecados. Então, quando a pessoa faz isso, ela recebe um dom. Qual dom? Uma pessoa, o Espírito Santo. O que isso significa, queridos? Que agora o Espírito Santo, ele vai mover na minha vida aquilo que ele quiser, visando sempre o fim proveitoso. Ah, mas e se tiver cura? Precisar do enfermo de cura? Ok, o dom que habita em mim vai manifestar, porque o dom é uma manifestação do Espírito, uma manifestação de Deus, é uma manifestação de Jesus para sempre tocar e realizar um fim proveitoso. Eu vou te mostrar isso.
Eu vou te mostrar isso à luz da palavra. Mas é que nessa primeira ministração, eu quero te colocar esse fundamento, essa verdade, esse princípio espiritual. Então, as pessoas perguntam assim, como é que eu descubro os dons que eu tenho? E eu volto com uma pergunta um pouco anterior. A pergunta que eu faço é, você já recebeu o dom principal? Você já recebeu o Espírito Santo na sua vida? Você já se arrependeu nesse velho homem? Você já foi batizado? Você já sepultou? Você já tomou posse do perdão dos pecados que Cristo Jesus fez por você naquela cruz, quando Ele morreu e quando Ele derramou o sangue dele? Você já recebeu o perdão? Tem pessoas que não conseguem ficar livres. Elas estão sempre debaixo de acusação. Por quê? Elas não conseguem entender que Jesus já as perdoou, se elas realmente se arrependeram. Então, se você se arrependeu, se você entende que teus pecados foram perdoados, que Ele morreu por você, Ele está disposto a liberar um dom para você. Qual é o dom, apóstolo Ricardo? É o dom do Espírito Santo. Então, se você está me ouvindo nesse culto, eu quero dizer algo para você. Você já entregou sua vida para Jesus? Se você já entregou, há um dom que Deus te deu. Qual, pastor? O dom do Espírito Santo. Tem uma pessoa que habita aí dentro. E essa pessoa, o Espírito Santo, Ele vai nos santificar. Ele vai nos transformar. Ele vai nos revelar Jesus. Ele que trará as verdades do reino de Deus. Quando houver necessidade de revelação, Ele vai revelar os mistérios. Ele vai trazer a revelação. O Espírito Santo vai curar o enfermo. O Espírito Santo vai trazer uma palavra de conhecimento. Depois eu vou falar um pouco melhor sobre os dons. Você me entende? Então, esse fundamento dessa primeira ministração, eu quero que você entenda isso. Qual é o dom que você tem? O dom do Espírito Santo. Agora, a pergunta é, mas, apóstolo Ricardo, mas como é que ele se move mais na sua vida? Por exemplo, na minha vida, ele se move muito em palavra de conhecimento. Deus me dá algo que está oculto. Às vezes alguém que está enfermo, e ele também já libera a cura. Em alguns casos, mas não é toda hora, não é sempre. Entende? Eu tenho um dom de Cristo, que é um dom apostólico, pastoral, mas isso eu vou te contar nas próximas semanas. Não quero entrar nisso hoje, só quero aguçar a sua curiosidade. Porque existem os dons de Deus, as manifestações de Deus, a de Jesus e a do Espírito. E às vezes as pessoas focam nesses dons do Espírito. Mas, querido, tem o dom de Jesus, que são ministérios, tem os dons de Deus, que são práticas ministeriais. E a gente precisa conhecer isso, mas não para tentar identificar que dom temos, mas entender que quando aquilo se move, é porque o dom principal que foi te dado, que é o Espírito Santo, ele está se movendo para um fim sempre, um fim proveitoso, ou seja, um fim que vai gerar algo muito lindo, um fim que vai glorificar o nome do Senhor Jesus, não meu, não seu, mas o nome do Senhor. Agora, quando a gente fala de dons, nós temos que entender, e aí eu quero já pedir à equipe de mídia, que já projete para mim primeira carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. O que está acontecendo aqui? Deixa eu falar para você. O capítulo 12, o anterior a este, que eu vou ler, mas talvez não seja neste culto de hoje, ele vem falando dos dons do Espírito Santo. Ele vem falando sobre cura, milagres, sobre fé e etc. E eu quero realmente essas manifestações do Espírito na minha e na sua vida. Mas muitas vezes, querido, nós estamos focados em qual vai ser a manifestação do Espírito na minha vida? Vai ser cura, vai ser fé, vai ser milagre, vai ser revelação? E às vezes nós estamos buscando essa manifestação. Mas eu quero que você entenda, eu já te ensinei um fundamento, que o dom principal que eu e você temos é ter o Espírito Santo em nós. E o Espírito Santo é Deus, ele é o Espírito do Pai, o Espírito do Filho. Lá em João 14, Jesus foi bem claro, aquele que me ama, eu virei, eu e o Pai, e nós vamos fazer morada nele. Quem é que mora em nós hoje? Quem que habita em mim e você? O Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele traz toda a essência do Pai e a essência do Filho, para habitar em nós.
É a pessoa da Trindade que traz toda a revelação da Trindade como pessoa no Espírito para habitar o nosso Espírito. Ele habita em nós. Agora, da forma que ele vai se manifestar, aí é uma questão dele. É uma prerrogativa dele. Você tem que estar atento a ele, ouvindo a ele, tendo intimidade com ele. Então aí, havendo uma necessidade, ele vai se mover. E as pessoas às vezes não entendem isso. Uma vez perguntaram assim, apóstolo Ricardo, quais dons que você tem? Eu falei, cara, eu não tenho nenhum dom. Não, você não se move em cura, em revelação? Eu falei, não. Você está falando de manifestação. Eu tenho um dom sim. E esse é o principal. É o dom do Espírito que habita em mim. Agora, tem uma coisa interessante. Se o Espírito Santo, ele é o Espírito de Deus, ele é mesmo, a primeira coisa, querido, quando Paulo está colocando o fundamento aqui na palavra, eu vou te falar desse fundamento de Paulo e vou te falar o fundamento de Cristo. A marca de uma pessoa que recebe o Espírito Santo é uma marca do amor sobrenatural. O fundamento, a plataforma para que uma manifestação do Espírito aconteça, uma pessoa está enferma, uma pessoa precisa de revelação, isto ou aquilo, a marca, o fundamento para que o dom se manifeste, sempre será o amor. Mas não é esse amor romântico, esse amor, amor de gostar ou não gostar, não. É um amor sobrenatural. A plataforma de Deus operar alguma coisa através de uma manifestação do Espírito é a plataforma do amor sobrenatural. Olha o que a palavra de Deus diz. Eu vou ler com você o verso 1 a seguir. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, porque falar em línguas é uma manifestação de dom. Se não tiver amor, eu serei como um sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, olha lá, ele está falando de dom, é uma manifestação da profecia. Ainda que eu saiba todos os mistérios, todo o conhecimento, ele está falando de manifestação de dons. Olha lá, todo conhecimento, mistério, revelação, visão aberta. E eu tenho uma fé, que é dom da fé também, de Coríntios 12, que eu vou estar te falando depois. Uma fé capaz de mover montanhas. Se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu dê aos pobres, que é o dom da ação social, o dom da generosidade, o dom de ajudar os outros, aí der aos pobres tudo que eu possuo, entregar o meu corpo para ser queimado, até eu vou entrar em sacrifício, eu vou virar um mártir. Se eu não tiver amor, nada disso me valerá. O amor, ele é paciente, o amor é bondoso, ele não inveja, não se vangloria e não se orgulha. Tá bom até aí. Tá bom até aí. Então o que acontece aqui, queridos? Olha lá. O Espírito Santo, ele é a plataforma. Então este amor de Deus em nós, que é o dom, o Espírito Santo, ele não vai competir com inveja, ele não vai achar que é o bambambam, não vai se vangloriar, ele não vai se orgulhar por Deus estar usando ele. Por quê? Porque ele tem consciência. Ele tem consciência que não é ele. Ele tem consciência, irmãos, ele tem consciência de que é o dom do Espírito que habita dentro dele. Pode pôr o próximo, por favor, mídia. Olha, o amor, ele não maltrata, ele não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo o amor sofre, tudo ele crê, tudo ele espera, tudo ele suporta. O amor nunca perece, nunca. Mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão. Olha aí, ele está falando de dons. Aí ele está falando da manifestação de dons. Só que para os dons fluírem, tem uma plataforma que é o amor de Deus em nosso coração. É o Espírito Santo. É que nem Romanos 5:5 diz, o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Qual é o dom que eu e você temos? Vamos aprender isso junto? Eu tenho o dom do Espírito. Mas você fala em línguas? Você tem esse dom, querido? É uma manifestação do Espírito que habita em mim. Mas você também profetiza? É uma manifestação do dom que está em mim, que é o Espírito Santo.
Olha lá, as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, eu deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como em espelho. Mas então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, então conhecerei plenamente da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim, presta atenção. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Então, tudo que Deus vai fazer, meu irmão, minha irmã, tudo que Deus vai fazer, tem que estar rodando em cima de uma plataforma chamada amor de Deus, amor ágape. E isto vem através, projeta aí para mim, o Makoto, projeta aí Romanos 5, verso 5 para mim. Deixa eu te mostrar isso. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então, qual é o dom? Qual é a primeira marca de alguém que recebeu o dom do Espírito? Ele passa a amar. Ele passa a amar. Ódio, rancor, ira, mágoa, essas coisas venenosas não fazem mais parte do coração, não fazem mais. Ele passa a amar a Deus. Ele passa a amar a sua família, ele passa a amar o corpo de Cristo, a igreja, ele passa a amar os perdidos, ele ama Jesus, ele tem prazer em estar com Jesus, é o Espírito Santo. Este é o Espírito Santo. Qual é o dom que nós temos? O dom do Espírito Santo. Olha aqui, para encerrar essa ministração, João capítulo 13, verso 35. Olha o que Jesus fala. João capítulo 13, verso 35. Olha, Jesus conversando com os seus discípulos. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então, qual é a marca de ser um discípulo? Discípulo é um seguidor de Jesus. Discípulo é aquele que quer andar nos valores de Cristo. Discípulo é aquele que entende e obedece à autoridade de Jesus como Senhor sobre a sua vida. Qual é a marca dele? O principal dom que tem que manifestar, mais do que cura, mais do que milagres, mais do que profecia, é o amor. O amor a Deus, o amor à sua família, amor à igreja, o amor ao perdido, o amor de estar com Jesus. O amor de estar com Jesus. Então a pergunta que eu te faço neste culto: você já entregou sua vida para Jesus? Você já se arrependeu dos seus pecados? Você já se batizou? Você já recebeu o dom de Deus? Sabe quem é o dom? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Eu imagino que eu convide alguém para entrar na minha casa. Eu convido ele para ir na minha casa. Quando chega lá em casa, ele fica lá na porta, batendo na porta, tocando a campainha, e eu não abro. E eu não abro. Se eu não abrir, ele não vem. Então, queridos, o Espírito Santo, nós temos que receber como um dom, como um presente, e valorizar. Você já viu uma criança, quando você compra um brinquedinho para ela, uma lembrancinha, alguma coisa? Você já viu como ela reage? Você já viu a alegria, você já viu o brilho nos olhos de uma criança? E Jesus disse que se nós não recebemos o reino de Deus, o Espírito Santo, como uma criança, não para ser imaturo, não para ser infantilizado, mas os teus olhos brilham, você tem paixão no teu coração de saber que Ele te deu o principal presente para estar com você, que é o próprio Espírito dele, o Espírito Santo. Este é o principal dom. E este dom, o Espírito Santo, ele vai abrir em manifestações como dons de Deus, do Pai, os dons do Filho Jesus
e os dons do Espírito Santo. E isso eu vou falar com você no próximo culto, na próxima ministração. Eu vou falar com você. Nós vamos começar a entender quais são os dons de Deus, como que eles se manifestam. Amém? Eu quero dizer para você que está aberto aí o nosso WhatsApp, que você pode mandar o seu pedido de oração. E eu quero orar por você agora. Pai, no nome de Jesus, te agradecemos pela tua palavra. A ti nós damos toda a honra e toda a glória. Eu abençoo cada um, Senhor, que está sendo ministrado por esta pregação, por esta palavra. E a minha oração e meu pedido, Senhor, é que o Senhor nos traga revelação, consciência do dom que nós recebemos. O presente que nós já recebemos para aqueles que estão em Cristo, que é o dom do Espírito Santo. Esse presente que habita em nós. E Pai, eu abençoo a vida de cada um. Eu agradeço por esse tempo juntos. E dou a Ti toda a honra e toda a glória. No nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero só lembrar você que estaremos juntos aí, sábado, com jovens, domingo. Eu quero abençoar a sua vida e que Deus possa falar muito ao teu coração. Ok? Até semana que vem, que nós vamos dar continuidade a este assunto sobre os dons, o dom de Deus sobre nós. Eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tchau, tchau.